Olá pessoal, eu gostaria de trazer para vocês um assunto que é uma praga universal, tá certo? Isso infelizmente já é uma pandemia. Nós temos aproximadamente 300 milhões no mundo de pessoas que sofrem desse problema, que é a obesidade em suas diversas vamos dizer, classificações, mas eu vou me focar mais numa mais séria, que é a obesidade intraabdominal. A obesidade intraabdominal, ela é uma situação bastante dramática, porque ela não é simplesmente um acúmulo de gordura como se pensava até pouco tempo. Nós achávamos que a obesidade era um acúmulo de hidratos de carbono somente por ingestão equivocada, tá certo? Mas hoje nós sabemos que é brutalmente mais complexo do que isso, e isso é importante porque faz com que nós conheçamos melhor os seus mecanismos, e ao conhecer os mecanismos também surgem novas medicações que são brutalmente mais eficientes do que se tinha há 3 anos atrás, tá certo? Então, veja só uma coisa, a obesidade visceral, ela é produzida principalmente através do fígado, onde há a transformação de glicose em glicogênio, e glicogênio ele vai provocar um aumento da gordura hepática, e essa vai acabar distribuindo dentro da região intraabdominal. A obesidade intraabdominal, ela tem 3 paralelos que são importantes. Em primeiro lugar, é o seguinte, ela vai formar uma quantidade de gordura na região anterior, chamado, no caso, obesidade abdominal anterior, vai ter uma central, que é o que provoca, nós temos um músculo aqui chamado músculo reto anterior, ela vai provocar entre a obesidade intraabdominal externa, no caso próximo da região do músculo reto anterior, uma outra mais central, que provoca, que é forma de globo na barriga, ou é formado de maçã ou pera, como se fala, você entendeu? Dependendo do formato e dependendo das características da gravidade. E tem uma que é a visceral, tá certo? Que compromete o mesentério, que é uma película, vai ser um véu de noiva que cobre todos os órgãos, normalmente do sistema gastrointestinal e outros órgãos que estão dentro do nosso organismo, dentro dessa região. O que ocorre é o seguinte, essa obesidade, em primeiro lugar nós temos que entender um detalhe que é importante. A gordura, de modo geral, nós, como eu já falei, sempre pensamos que fosse uma gordura por acúmulo de substância energética pura e simplesmente. Hoje nós sabemos que não é verdade isso, entendeu? Ela, tanto é que os pesquisadores hoje denominam de órgão, porque ela abrange todo o corpo do indivíduo, seja humano ou animais, mas principalmente no caso nosso, humanos, entendeu? E dependendo da localização, agora estou saindo um pouco da parte intraabdominal, por exemplo, do pescoço, da nariz, etc., tem um tamanho diferente e produz algumas substâncias também diferentes, entendeu? E elas produzem substâncias derivadas das citocinas,
são hormonais, então por isso passou a ser denominada de órgão e não simplesmente de acúmulo de gordura. Então, são dezenas de hormônios que são produzidos. Esse problema, ele provoca uma situação muito desagradável. Primeiro, nesta região, da região abdominal, na parte superior, abaixo do pulmão, nós temos um músculo chamado diafragma. O diafragma é responsável pelo processo de um efeito, popularmente falando, um efeito Foley. Ele levanta e abaixa, promovendo com que o pulmão ele receba o oxigênio e elimine o CO2. E isso é um processo chamado hematose. O grande problema não é esse. Hematose é a troca de oxigênio do CO2. O grande problema é que o acúmulo de gordura nessa região, ele irá criar um problema grave. E existe uma lei que todo mundo conhece, que é: dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Essa lei é mais antiga do que 1600 e pouco, certo? Então, veja só uma coisa. E, obviamente, se você aumenta a quantidade de gordura nessa região central do mediastino, você vai ter uma cavidade. Essa cavidade é onde fica o coração, teoricamente em forma de uma gota. Essa forma de gota, ela é literalmente do tamanho do nosso punho. Ela é também, assim como os rins também são do mesmo tamanho do punho, só que fica na região observável, na região lombar, nas costas, né? Na verdade é internamente, mas para você poder palpar, etc., ela fica na região posterior. E é também um de cada lado, ele tem o tamanho do punho. Bom, até aí não tem problema nenhum. O que ocorre é que no coração existe um espaço, vou explicar de uma forma simples, teoricamente virtual, tá certo? Por quê? Porque o nosso coração, ele varia o batimento entre 60 e 100 batimentos por minuto. E o pulmão, que são 3 lobos, ele tem uma situação em que ele promove entre 16 e 30 respirações por minuto. Bom, obviamente não existe nenhum compasso entre o pulmão e o coração sobre um aspecto. Quer dizer, lógico que um está ligado no outro e é extremamente importante. Mas esse espaço virtual é justamente para que não haja um bloqueio no caso do pericárdio do coração ou da pleura do pulmão, tá certo? Então esse espaço virtual. Só que acontece que quando você aumenta a gordura, você vai preencher esse espaço virtual através de uma passagem que existe próxima do hiato, e esse fator, isso foi estudado por diversos pesquisadores, isso é exaustivo, bastante conhecido, e isso, o que vai acontecer? Vai acontecer com que o diafragma não consiga fazer essa troca de oxigênio por CO2 através de um efeito Foley, e isso comprometerá
comprometerá a respiração do ser humano. Isso, assim, de forma simplista, você sente uma falta, não estou dizendo sobre o estado tensional, estou dizendo sobre o aspecto de bloqueio mesmo. Você vai sentir uma falta de ar, você puxa, parece que está faltando alguma coisa quando você é obeso, ou então tem que dormir sentado, ou então com 3 travesseiros ou mais, certo? E isso tudo leva você a apresentar uma situação profundamente desagradável de falta de ar, tá certo? Isso eu não estou nem dizendo de outras doenças que poderiam acompanhar. Isso, obviamente, leva a preenchimento desse espaço virtual, leva um bloqueio, e o coração, para tentar compensar, mandar sangue para toda a economia orgânica, ele vai provocar 2 problemas. Um é uma possível arritmia, outra é uma possível, quase certa, é certo, chamado remodelação. Em vez de uma gota, ele vai virar um sapato holandês aqui, tá certo? Ou seja, a câmara esquerda irá aumentar de tamanho, para tentar compensar, mandar sangue para toda a circulação. Por isso, quando disser para você, olha, você mora do lado esquerdo do meu coração, pode ter certeza que é hipertenso, entendeu? Porque realmente, ou então é obeso, porque realmente vai acontecer de uma compensação nessa região. Então, o que ocorre é o seguinte, isso vai levar a uma insuficiência cardíaca congestiva, chamado ICC. E a ICC, o próximo passo é comer grama pela raiz.